Olá, nessa aula o nosso objetivo é discutir o que é cultura e o que é cultura surda. Segundo o dicionário, cultura tem dois significados básicos. O primeiro e mais antigo está relacionado ao refinamento do homem, à sua formação. E o segundo indica o produto da formação, os modos de pensar, de viver, de se relacionar, que são cultivados, civilizados e polidos. Hoje, o significado é utilizado para indicar um conjunto de modos de vida adquiridos e transmitidos pelos membros de uma determinada sociedade, de uma geração a outra, e o termo que pode designar também tanto as formas mais progressistas de civilização até as mais primitivas. Há uma diversidade de definições exploradas para explicar o que é cultura. No entanto, o termo é definido por diferentes estudiosos. Nós falaremos segundo Álvaro Vieira Pinto. Segundo esse autor, cultura é criação humana e é resultante da contradição principal do homem, aquela existente entre o homem e a natureza. Assim, o homem altera os meios e, quando ele altera esses meios, ele produz cultura, produz ciência também. Através do processo de sua formação como um ser biológico, ele é capaz de transformar, de inovar as operações exercidas sobre a natureza e os resultados favoráveis de sua ação. As suas experiências adquiridas socialmente são recolhidas, conservadas e transmitidas às outras gerações. Que confusão, não é? Mas tudo isso, para resumir tudo isso, o que é cultural é produzido pelo homem em determinada sociedade, mas não é uma coisa parada. O homem transforma, repassa às novas gerações, essas gerações aprendem, transformam e repassam. A cultura não é algo parado, ela se modifica conforme nós nos modificamos. Há inúmeras teorias sobre cultura, consequências do processo de modificação da própria sociedade e das relações sociais. Cada teoria resulta de uma história particular, portanto, não se chega a um único e exato significado desse termo. Entendemos que a cultura é algo que molda os sujeitos. Nos tempos atuais, o homem muitas vezes aliena-se. Ele toma por culto apenas aquele que é letrado, ou as representações culturais do outro. Ele não toma por culto a si mesmo. Muitas vezes ignora a sua cultura particular, a cultura social, a cultura que ele nasceu, que ele aprendeu, não quer modificá-la, não quer repassar às outras gerações. Porque hoje, quando o homem se torna alienado na sociedade de hoje, ele vai tomar por culto apenas aquele que lê bem, que escreve bem, que fala bem, e ignora sua própria cultura, ou seja, ele aliena-se ao que é considerado culto para a sociedade. E quando isso acontece, aí aparecem as desigualdades, surgem as classes sociais. Por isso, muitas vezes dizemos, aquele é culto, ele pertence àquela determinada sociedade, mora naquele determinado lugar, lê determinados livros, isso é ser culto. E o restante não é cultura? Nós precisamos pensar muito bem no que é que compreendemos como cultural, como culto. Somente o homem, na sua atividade construtiva, cria a cultura. Portanto, o que é cultura? Ela é um atributo sempre humano. É uma ação inteligente do homem, independente do tipo de inteligência que seja. Ela é cultura. E quanto à cultura surda? Será que ela existe mesmo? Se nós falamos que cultura é algo produzido em sociedade, podemos dizer que existe uma sociedade surda? Uma cultura surda? Se aqui eu comecei dizendo que cultura também tem muito a ver com o seu particular, com o meu particular, podemos compreender que o surdo tem uma cultura própria? Existe cultura surda? Sim, existe. Senão não teríamos essa disciplina chamada cultura surda.
Os surdos percebem o mundo pela experiência visual. Eles compartilham experiências com outros sujeitos surdos e, com isso, podem ser identificados como pertencentes a um povo de língua e cultura singulares. Compartilham da língua de sinais, de valores culturais, hábitos e modo de socialização próprios. A cultura surda, ela envolve hábitos, costumes, valores, artes, identidades, envolve a língua de sinais em diferentes níveis e entre outros fatores e artefatos culturais. É a cultura surda que impulsiona o sujeito surdo em direção a si e ao seu modo de ser e o modo também de experienciar o mundo. Lembra o que estava escrito no decreto 5626 de 2005? Esse decreto ele já vem como um diferencial, como um marco na vida e na cultura surda, porque ele vem determinando quem ele é. Quem é o sujeito surdo? Como ele tem que ser compreendido? E essas experiências visuais com o mundo distanciam os surdos de práticas discriminatórias, por exemplo. Por longo período histórico, já conversamos aqui, eles passaram por essas práticas discriminatórias e elas não podem ainda ser a base da nossa sociedade. E essas práticas que discriminam, que afastam o surdo do que é social e que também diz que eles não têm cultura, por longo período mantiveram os surdos como minorias, na subalternidade desse contexto social. Por isso Strobel, que é a Karen, que eu já falei para vocês, que consta lá nas referências do nosso material, vem dizendo que há inúmeros artefatos culturais e que devem ser evidenciados. E a cultura surda, assim como a cultura geral, ela pode ser compreendida pelo menos em duas categorias, que é cultura material e cultura não material. Difícil? Não, é muito simples de se compreender o que é cultura material e não material. Como cultura material, nós podemos considerar os instrumentos, os equipamentos tecnológicos, toda a tecnologia aí é envolvida. E a cultura não material, ela vem envolvendo a língua de sinais, a pedagogia surda, a literatura surda, o currículo surdo, a história cultural do sujeito surdo. Mas como podemos compreender melhor o que é cultura surda e as características desse sujeito? E que tipo de material está envolvido na cultura surda, chamada cultura material? A nossa cultura, que é cultura ouvinte ou cultura não surda, ela está envolvendo aí toda a tecnologia. Você, na sua cultura, você faz uso das tecnologias? Podemos compreender que muitas pessoas não fazem uso. Mesmo agora, 2012, as pessoas não fazem uso de tecnologia. Existem pessoas que conhecem apenas o botão da televisão, que se der nas mãos delas um controle, ela não vai utilizá-lo, porque são muitos botões, não faz parte da sua cultura material. Mas que vão usar em casa, um exemplo, não usam a cafeteira e usam ainda o coador de café. Isso tudo é cultural. Nós tomamos posse disso, aprendemos, modificamos, passamos a outra geração com um pouquinho de nós e as próximas gerações também modificam o que é cultural para nós. Nós vamos aprender muito mais sobre cultura material, cultura não material, mas veremos na próxima aula.